Qual a relação entre design de joias e arte? Essa foi o pedido do Tiago. O Tiago mora no estado de São Paulo, mais precisamente no litoral, e ele entrou em contato comigo e pediu para eu compartilhar a minha opinião pessoal sobre a relação entre design de joias e arte. E é um assunto de muita responsabilidade, porque arte é muito complexo, arte é intrigante, fascinante e complexo ao quadrado, porque a arte não tem uma definição final, ela não tem uma especificação técnica, então não tem uma fórmula que fala que para determinado objeto ser considerado obra de arte, ele precisa conter X, Y e Z. Isso não existe. E eu acho que isso é que faz a arte ser tão fascinante, tão intrigante e ser arte. Entende? Exatamente a questão dela não ter uma fórmula final. E assim, a primeira coisa que eu observo quando a gente fala de joias, todas as joias são criações, mesmo aquelas que hoje são super comerciais e que só são produzidas com a finalidade de venda, em algum momento elas foram desenvolvidas, foram criadas e muito provavelmente, né, a pessoa não imaginaria que essa peça seria tão comercial, vamos dizer assim, né, tão vendida, que se tornaria parte da moda. E eu acredito que toda criação para o artista é uma obra de arte. Para quem cria, para o designer de joias, já voltando para a relação, né, entre design de joia e arte, para o designer de joia, toda criação que ele faz, ele considera como uma arte. Só que o ponto de vista dele não é o ponto de vista do resto da humanidade. E eu acho que para uma peça, para uma joia, ser considerada obra de arte, então é a humanidade que tem que julgar isso por causa de alguns pontos de alguns pontos que essa peça deve específicos que essa peça tem que conter desde a sua criação. E quando o Thiago veio falar comigo, a primeira coisa que eu fiz foi parar para me lembrar de tudo que eu conheço sobre arte, das obras de arte que eu conheço, inclusive. Então, eu consegui me lembrar de alguns tipos de obra de arte. Eu consegui lembrar de música, livro, filme, esculturas, pinturas, construções e também de joias. Principalmente joias mais antigas que remetem a coroas, né, a épocas de reis e rainhas, ao Egito. E eu observei que todas essas artes tinham um ponto em comum desde a sua criação. E são esses pontos que eu observei que eu transportei para a criação de joias, para o design de joias. E eu acho que são esses pontos que a humanidade olha, que os críticos olham para considerar uma peça, uma joia, uma obra de arte, né? Para considerar que aquela peça pode ter relação com arte, tá? Essa é a minha opinião pessoal e os pontos que eu observei são os seguintes. Eu já vou falar na forma da criação da peça. Essa peça, essa joia, tem que ser criada com a intenção de ser única e exclusiva. Ela não pode ser criada com a intenção de ser comercializada, vendida em grande quantidade. Se chegar nesse ponto e se ela for criada só com a finalidade de venda, ela já pode ser excluída da relação com arte. Então, a primeira coisa que eu observei é que essa joia tem que ser criada para ser única. Só que nenhuma criação única vem do nada. Então, primeiro vem uma inspiração. Ou pode ser o artista tentando contar a própria história, ou tentando tirar algum sentimento de dentro dele, ou pode ser o artista tentando representar a história de alguém, ou de uma sociedade, de uma comunidade, um grupo de pessoas, de uma cultura, de um país, de uma determinada região. E
Então, a primeira parte é a história, é da onde o artista se inspira, nele mesmo ou em histórias exteriores. E a partir daí ele vai criar essa peça que vai se tornar única. E quando a gente pensa em sociedade, em um grupo de pessoas, talvez essa peça possa ser reproduzida em uma maior quantidade, porém essa produção tem que ser exclusiva para as pessoas que fazem parte daquele grupo e não podem ser produzidas para quem não faz parte, entende? Então, seria alguma coisa exclusiva, mas ainda assim, é o único para aquele grupo e conta uma história, representa uma sociedade, tá? Como toda história, a história tem um poder muito grande sobre o humano. A gente escuta histórias, a gente fica comovido, a gente chora, a gente ri, a gente fica angustiado, fica chocado, fica irritado. E eu acho que essa história, ela tem que em algum momento mexer com os nossos sentimentos. Quando as pessoas que gostam muito de artes, elas fazem isso. Elas procuram conhecer ou a história por trás do artista, ou a história por trás da peça, da obra. E aí elas se conectam de alguma forma com essa história. E pode ser até ficar irritado, porque pode ser que aquela peça represente alguma coisa ou conte alguma coisa que a gente não concorde. Mas ainda assim mexe com os nossos sentimentos. Então, recapitulando, a primeira coisa é que essa peça tem que ser única, exclusiva. A segunda, que ela tem que contar uma história. A terceira, ela tem que mexer com os nossos sentimentos. Uma coisa que eu também observei nas obras de arte é que elas não são fáceis de serem produzidas. Então eu acredito que essa joia também não possa ser fácil de ser produzida. E não porque não tem tecnologia ou porque o ourives não tem as ferramentas certas para produzir. Mas tem que ser complexo na forma de conseguir as imagens, os símbolos, os detalhes para contar a história que aquela peça vai representar, ou complexo na sua forma mesmo, né? Na sua composição de formas físicas. Talvez possa até usar formas básicas, formas geométricas básicas, mas a composição dessas formas, né, o conjunto e a combinação dessas formas tornam a peça um objeto complexo. Tudo que é novo traz traz um desafio pra gente, porque é novo, nunca foi criado. Então o desafio é conseguir criar exatamente aquilo que a gente tem na nossa mente. E é por isso que tem o desafio e a complexidade da criação. É esse tipo de complexidade que eu acho que uma joia tem que conter para poder estar ligada à arte. E esse outro ponto que eu vou citar, eu acho que não é obrigatório, porém se conter vai fazer dessa peça perfeita, vai fazer uma obra de arte perfeita, que seria que uma joia com compartimentos, com segredos, sabe? Eu não sei se você já viu aquelas joias que você mexe, encontra um lugar certo e ela se abre e aparece um bilhete ou aparece uma foto. Então eu acho que isso é muito bacana para se conter numa joia que vai se relacionar com obra de arte. E a última coisa que eu acho muito importante é que essa joia ela tem que roubar a nossa atenção a hora que a gente olha para ela. Tem que fazer a gente se questionar, ficar intrigado, se perguntar da onde veio isso, né? O que essa peça está tentando contar? O que essa joia está tentando mostrar? O que ela representa? Ela tem que fazer a gente se questionar. E esses são os pontos que eu considero importantes para que uma joia se ligue, tenha relação com artes, tá bom? A criação em si já é uma arte, porém eu acho que esses pontos são importantes para que a humanidade olhe para essa peça como uma obra de arte e a considere uma obra de arte, tá ok? Eu espero que a minha opinião tenha ajudado. Obrigada pela oportunidade e um beijo para todos.